Salve família, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um assunto muito bacana, mas também muito sério, que é a IA na nossa sociedade. Vocês já devem ter visto aí essa trend, né, do estúdio Ghibli, e é uma trend muito legal, muito bonitinha, nostálgica para algumas pessoas, mas tem um aprofundamento muito sério. Eu quero primeiro falar sobre como a IA ela influencia não só no mercado de desenvolvimento e também de design. Como desenvolvedores, a gente vê que a IA ela substituiu muito o que seria a nossa mão de obra barata e nossa, vamos dizer assim, mão de obra dos desenvolvedores mais novos. Porque, por exemplo, alguns desenvolvimentos como as coisas mais básicas, estrutura e etc, a gente pode fazer com IA. Então, a gente mandar isso para um desenvolvedor júnior, mandar isso para um estagiário, não vale mais a pena. Vale mais a pena a gente pagar um chat GPT, que é o chat GPT da empresa, ou Copilot, ou Black Blocks, tanto faz, e a gente melhorar o machine learning e ficar auxiliando para qualquer outra atividade que seja necessária para aquela empresa e para os demais desenvolvedores. Mas quando a gente olha isso de uma forma um pouco mais crítica, a gente vê que a gente está saturando o nosso mercado, fazendo com que o mercado ele fique muito mais barato, então nossos desenvolvedores vão, as empresas vão pagar menos para os desenvolvedores e vai ficar algo muito complicado. Já para os designers, a gente também vê que a IA está começando a atrapalhar agora, principalmente para designers, vamos dizer assim, que tem essa questão da arte envolvida, do desenho e tal, mas para os designers de propaganda, para os designers de visual de marca, não tanto. Embora a gente tenha visto muita o Copilot fazendo muita logomarca com IA, né? Inclusive já fiz exatamente isso, mas é porque não tinha condições algumas de pagar um designer, até que eu virasse um designer e fizesse a logo da minha empresa do zero, e a minha também. Então a gente vê que muitas empresas que não têm recursos financeiros agora, pessoas que querem uma identidade visual, utilizam muito ferramentas como Canva, a própria IA também, e muitos designers acham isso péssimo, principalmente alguns que criticam muito o Canva. Mas eu tenho críticas específicas pro Canva, porque o Canva, gente, ele... Eu gosto muito do Canva, não vou mentir, eu utilizo muito o Canva. Principalmente para querer fazer algo rápido, né, assim, de forma facilitada em questão de ferramentas, mas também um pouco original. Tipo essas logos que você vê do YouTube, do meu Instagram, posts também, eu utilizo sempre o Canva porque o Canva é algo rápido de se fazer, eu consigo administrar muito bem meu tempo, apresentações para palestras eu utilizo muito Canva. Já tem muitos designers que têm uma crítica muito pesada, né, com as ferramentas como essa. Mas eu acho que isso é muito específico, sabe? Eles, por exemplo, meu professor fala que o Canva ele tira trabalhos e deixa designers desempregados, etc. Mas não, como eu falei, a pessoa que utiliza o Canva, ou ela quer facilitar a vida, né, em questão de velocidade, como eu utilizo, ou as pessoas simplesmente não têm condições financeiras para pagar um designer. E desculpa, gente, a gente é caro. A gente é caro. O que é qualidade é caro hoje em dia. Um desenvolvedor de qualidade pode ser muito caro, um designer de qualidade vai ser caro. E principalmente no Brasil, que a gente está se vivendo hoje em dia, as coisas no seu todo vão ser caras. E principalmente coisas que têm uma mão de obra, como designers, que fazem tudo zero na mão. Então, eu também quero falar especificamente sobre o que aconteceu com o Asa Trend do Estúdio Ghibli, né? Que tipo, sinceramente, eu não vejo problema nas pessoas estarem fazendo porque é algo muito, é uma trend, é uma brincadeira. Muitas dessas pessoas não sabem nem que estúdio é esse, sabe? Muito provavelmente a única coisa que viu do estúdio foi uma princesa Mononoke, tá ligado? Não acompanhou tanto o estúdio, não conhece, só achou bonitinho e jogou lá no Instagram, inclusive como muitos amigos meus. Ah, bonitinho, vou fazer e jogou lá no Instagram. Mas eu vejo isso como uma questão mais empresarial da coisa. Por exemplo, várias empresas utilizaram esse recurso ChatGPT para conseguir, utilizando essa trend, obviamente, para conseguir engajamento, ganhar mais seguidor, ganhar mais cliente, sabe? E utilizando justamente os traços do estúdio Ghibli, que em outros casos seria dado como direitos autorais, né, sabe? E hoje em dia não tem leis para que cumpram isso na questão da IA, beleza? Então, eu acho que o problema são as empresas e outras pessoas querendo lucrarem com isso, em vez de algo simples. Porque, por exemplo, eu desenho há muito tempo e, por exemplo, aqui, sabe quanto tempo é para um artista ele aprender o traço, estudar o que é o sombreado e aprender a montar algo?
totalmente do zero uma estrutura, ou até mesmo copiar e adaptar, é um trampo gigantesco. Por exemplo, vamos aqui, Dragon Ball. Todo mundo já viu Dragon Ball. Eu sou um fã imenso de Dragon Ball e eu aprendi a desenhar Dragon Ball no seu traço, correto? Esse daqui foi a minha inspiração e tudo que eu tive que aprender para conseguir chegar nesse nível aparentemente. Tudo que eu venho aprendendo para conseguir utilizar os traços de Dragon Ball. Então eu tive que aprender sobre questão de coloração, sobre cada tom, sobre como é a estrutura, quais lápis a gente deve usar e etc. E uma coisa é um artista fazer. Por exemplo, não tem nenhum problema eu fazer isso daqui, sabe? Não teria nenhum problema. Uma coisa é querer lucrar em cima como as empresas poderiam fazer. Eu digo eu com uma empresa grande. Porque o que mais tem é desenhista, inclusive já fiz isso direto, era vender desenhos de Dragon Ball. Eu vendia desenho de Dragon Ball, de Naruto e etc. Mas imagina uma empresa querer lucrar com a imagem de Dragon Ball. Ela vai, pega a imagem do Goku e do Vegeta, coloca numa propaganda e vende. Não pode, certo? Então é isso que a gente tem que ficar atento, principalmente nessas trends do Estúdio Ghibli, que muitas pessoas utilizaram por achar bonito e outras utilizaram mais para conseguir lucrar e ter audiência com isso. Beleza? Então, a IA em si, ela não é ruim, ela pode auxiliar nosso trabalho. Em vez de a gente ficar se perguntando, nossa, quando a IA vai roubar o meu emprego? Não, a gente tem que pensar como é que eu vou conseguir coexistir com a inteligência artificial e como é que eu vou usar ela para que eu me aprimore. Porque ao decorrer da evolução humana, a gente se deparou com pessoas perdendo empregos, empregos morrendo, diversos empregos deixando de existir e outros surgindo. Novas profissões, novos empregos, novos cursos. É a mesma coisa agora. Então, o mundo evolui, então muitas ferramentas deixam de existir, muitos empregos deixam de existir e novos métodos começam a chegar. O problema é como é que você vai lidar com isso e como você vai se atualizar para que você não saia do mercado. Então, por exemplo, o designer gráfico tem morrido hoje em dia, porque já é plataformas que fazem gráficos de forma muito mais rápida. Tem a questão do Power BI, etc. E entre outros entornos de outras profissões que vêm evoluindo ao decorrer do tempo. Então, quando for olhar para a IA, olhe de uma forma crítica como eu posso evoluir com a IA e não como ela pode me atrapalhar. Porque eu lhe garanto, cara, se você no seu trampo, você observou o mercado, você observou como vai ser a IA daqui para frente, você já está utilizando no seu trabalho, vai ser muito mais fácil. Porque nos Estados Unidos, há um ano atrás, 4.000 empregos foram removidos porque não tinha automação com IA. Então imagina, a sua empresa não tem uma automação com IA. Sabe, quando a gente olha para esse mercado hoje em dia, a gente tem que ver que a inteligência artificial veio e para ficar. Mas terão realmente algumas leis para casos como o do Estúdio Ghibli, para evitar direitos autorais e leis que consigam brecar certas situações.